Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esta curta declaração política inclui basicamente um conselho e uma sugestão ao Governo Regional da Madeira. O conselho tem basicamente origem naquilo que temos observado, que os madeirenses têm observado e que todos os senhores deputados têm observado, que é o mais recente comportamento do Governo Regional. E sobre isto eu gostaria de dizer que a credibilidade e o reconhecimento externo obtém-se com ações credíveis e com um racional nessas ações que seja aceitável por todos. Ora, se a ideia deste Governo, com esta renovação, é reforçar e recuperar a credibilidade que perderam, e se tem alguma expectativa que essa credibilidade seja, de facto, reconhecida, não é credível andarem a dizer o que dizem nos últimos tempos. Por exemplo, foi referido pelo Governo Regional que há uma dívida de 140 milhões de euros com o Estado. Ora, eu devo dizer que o Partido Socialista da Madeira será sempre o primeiro a estar ao lado da reclamação dessas dívidas. Mas, se é para ter efeitos, não é credível reclamar, por exemplo, uma dívida do Estado de um imposto como é o caso da sobretaxa, que o Tribunal Constitucional determinou que era constitucional e ilegal. Ora, nós estamos de acordo que o Estado tem que devolver e deve devolver sempre aquilo que retira legalmente e constitucionalmente aos madeirenses. Mas nós não podemos contrariar aquilo que são decisões do Tribunal Constitucional e do órgão de soberania. E, portanto, se a ideia é reclamar uma dívida de 70 milhões de euros, ela tem que ter racional. E esta não tem racional por parte do PSD. E, portanto, isto não acrescenta credibilidade à governação. Também não é credível, nem pode ser para levar a sério, dizer e insistir que num contrato de empréstimo que foi assinado pelo Governo Regional e pelo Governo da República, com um juro elevado, é verdade, que o Governo Regional aceitou e que o Governo da República do PSD-CDS impôs, não é credível, ao fim destes anos todos, dizer que, afinal, o juro é muito alto e tem que nos devolver o dinheiro que pagamos ao longo destes anos desse mesmo juro. Ora, isto não pode ser para levar a sério, isto não é credível e isto não abona a favor da credibilidade do Governo. Finalmente, não é também credível considerar que a distribuição de verbas no quadro da Santa Casa de Misericórdia, que é pouco, é verdade, é apenas de 1 milhão de euros, que devia de ser 3 milhões de euros alterando a lei, também estamos de acordo, também gostaríamos que fosse, mas não é credível dizer que isto é uma dívida do Estado perante a região. Não é uma dívida do Estado, ela está enquadrada na legislação e na lei e, portanto, o que está em causa é, de facto, uma opção errada do Estado do passado, dos governos do PS e do PSD, que, de facto, não acordaram algo que fosse mais interessante para a Madeira. Este tipo de iniciativas que acabei de referir não credibilizam a política, nem credibilizam o governo do PSD. E, caros senhores deputados, senhor Presidente, quero-vos dizer o seguinte: dos 140 milhões de euros que o Governo diz que o Estado deve, 90 milhões são estas fantasias. E estas fantasias levam a que, de facto, o Estado, o Governo da República, não tenha credibilidade no Governo Regional e não sejam obtidas os dividendos que os madeirenses devem obter e as vantagens que os madeirenses devem obter. Portanto, termino com a primeira questão e o primeiro conselho. O primeiro conselho é que mudem de vida, que alterem este tipo de abordagem, que alterem este tipo de confronto, porque isto não traz nada de bom aos madeirenses. A segunda questão que disse que queria referir é a sugestão. A sugestão é que ainda vamos a tempo, e este Governo ainda vai a tempo, de equacionar uma viragem no conteúdo e na orientação do Orçamento Regional para 2018. Consideramos que os últimos orçamentos têm tido erros muito graves, erros que têm prejudicado os madeirenses em vários níveis. E por isso nós sugerimos a intervenção diferenciada em pelo menos 6 áreas: na política fiscal, na política social, na política dos transportes e mobilidade, na administração pública, na política de rendimentos e na política de investimento público. E sobre isso queria terminar dizendo que neste tipo de 6 áreas de intervenção, julgo que era absolutamente determinante que o Governo fizesse um choque fiscal no sentido de reduzir os impostos para as empresas e para as famílias, no quadro da política fiscal, que tivesse uma intervenção clara no âmbito da política social, apresentando medidas claras de apoio social para corrigir tudo aquilo que se fez nos últimos anos e que atiraram muita gente para a miséria,
Queria também referir que é absolutamente essencial que hajam intervenções na política de transportes e mobilidade, cumprindo promessas que não foram cumpridas, como é o caso da reestruturação dos portos da Madeira, eu termino já. No quadro da administração pública, que seja feito um combate sério aos precários da administração pública regional. No quadro da política de rendimentos, que seja definitivamente assegurado o aumento do acréscimo do salário mínimo de forma consistente nos próximos anos. E no quadro da política de investimento público, que pelo menos esteja muito claro no orçamento regional o investimento para a expropriação dos terrenos do hospital. Muito obrigado.